você pode nos deixar assim na chuva? Eu já disse pra você ir embora. Saia da minha propriedade. Ela realmente achou que venceria. Que patética. Há um tipo muito específico de silêncio que apenas o dinheiro extremo pode comprar. Não é a paz da natureza. Nem a quietude de uma mente tranquila. É um silêncio isolado. Construído com janelas de vidro à prova de som do chão ao teto. Tapetes persas espessos que engolem o som dos passos e portas de madeira maciça que deixam o resto do mundo do lado de fora. Era nesse silêncio que Lucas vivia. O relógio inteligente em seu pulso vibrou com precisão cirúrgica às 5:30 da manhã. Lucas abriu os olhos. O teto de seu penthouse de 800 metros quadrados, localizado no coração financeiro da cidade, estava perfeitamente iluminado pela luz pálida da madrugada. Ele se levantou sem um único gemido de preguiça. A rotina impressa em seus ossos. Caminhou até a cozinha. Um espetáculo de mármore escuro e aço inoxidável que parecia cenário de uma revista de arquitetura, mas que raramente via uma panela no fogo. A máquina de café expresso italiana, que custava o preço de um carro popular, zumbiu suavemente, entregando uma xícara perfeitamente calibrada de café negro e amargo. Lucas encostou-se na ilha de mármore e olhou para a cidade lá embaixo. As luzes dos prédios piscavam na neblina matinal. Ele era o CEO e acionista majoritário de um dos maiores conglomerados de investimentos do país. Ele possuía edifícios inteiros naquela vista. Tinha o poder de alterar o mercado com uma única assinatura. E, no entanto, enquanto tomava seu café, a única coisa que sentia era o frio do mármore sob seus pés nus. O sofá de couro italiano de design exclusivo, no centro da sala de estar, parecia uma obra de arte intocável. Ninguém se deitava ali para assistir a um filme no domingo. A imensa adega de vidro climatizada guardava vinhos de safras raras que ele abria sozinho, bebendo uma taça antes de dormir para silenciar o cérebro que nunca parava de calcular lucros e riscos. Ele não era um homem triste. Pelo menos, era o que dizia a si mesmo. Era apenas um homem no controle. E o controle exige sacrifícios. Às 8:00, Lucas já estava em seu escritório no 30º andar da sede da empresa. Vestia um terno feito sob medida em Londres, que caía em seus ombros como uma armadura. Senhor. A reunião com os acionistas europeus foi antecipada para as 10. Anunciou sua assistente executiva, parando a exatos 2 passos de sua mesa. Mantendo a distância respeitosa de sempre. Cancele a minha presença no almoço de caridade, respondeu Lucas. Os olhos fixos em 3 monitores diferentes. Envie um cheque poupudo no lugar. Eles preferem o meu dinheiro à minha presença. De qualquer forma, a assistente assentiu e saiu, fechando a porta em silêncio. Mais uma vez. Ele estava sozinho com seus números. O dia arrastou-se em uma sucessão de decisões milionárias. Demissões frias e estratégias calculadas. Mas quando a noite caiu, algo incomum aconteceu no céu da cidade. Nuvens pesadas e escuras engoliram os arranha-céus. Um temporal de proporções históricas estava se formando. Um aviso da natureza de que há coisas que o dinheiro não pode mandar parar. Lucas tinha um jantar de gala obrigatório do outro lado da cidade. Era o tipo de evento que ele desprezava sorrisos falsos, apertos de mãos suados e conversas vazias sobre iates e cavalos de raça. Quando desceu para a garagem subterrânea, encontrou seu motorista particular esperando ao lado de seu sedã blindado e reluzente. Roberto, vá para casa, ordenou Lucas, surpreendendo o homem. A tempestade vai piorar. Sua esposa está grávida. Não estava a ficar com ela. Eu mesmo dirijo o Porsche hoje. Foi um impulso raro. Uma necessidade repentina de sentir o volante entre as mãos. De ter controle físico sobre uma máquina. Já que sua vida parecia apenas uma série de planilhas. Ele acelerou para fora do edifício e mergulhou na noite negra.
A chuva logo se transformou em um dilúvio violento. Os limpadores de para-brisa lutavam para afastar a cortina de água. O rádio alertava sobre ruas alagadas e falta de energia em vários bairros da periferia, por onde a rota do GPS o havia desviado para fugir do trânsito paralisado do centro. E então, o impensável aconteceu, com o homem que controlava tudo. Um estrondo surdo soou sob o capô do carro esportivo de luxo. Todas as luzes do painel acenderam ao mesmo tempo, como uma árvore de Natal caótica, antes de apagarem completamente. O motor engasgou. Tossiu e morreu. Lucas pisou no freio com força, encostando o carro pesado em uma rua escura e mal asfaltada, ladeada por galpões antigos e lojas fechadas. Ele girou a chave. Nada. Nem um clique. O silêncio do carro quebrado foi rapidamente substituído pelo tamborilar ensurdecedor da chuva no teto de metal. Ele pegou o celular para ligar para a seguradora. Sem sinal. Maldição, murmurou, batendo com a palma da mão no volante revestido de couro. A água já começava a subir pelo meio-fio. Ficar ali dentro não era uma opção segura. Lucas olhou pela janela, tentando enxergar através da escuridão e da chuva torrencial. O bairro estava mergulhado em um apagão. No entanto, a poucos metros de distância, uma luz fraca e bruxuleante cortou a escuridão. Parecia vir de um letreiro antigo, ou talvez da janela de uma pequena oficina mecânica que resistia à tempestade. Apertando o casaco caro contra o corpo, o CEO desceu do carro. O vento gelado cortou seu rosto instantaneamente, e seus sapatos de couro italiano afundaram em uma poça de água suja. Ele não era mais o bilionário intocável. Era apenas um homem encharcado, com frio e vulnerável, caminhando em direção a uma luz desconhecida. Ele não sabia, enquanto corria em direção àquele pequeno refúgio, que estava prestes a cruzar a fronteira de seu mundo perfeitamente controlado. E que lá dentro, no escuro, encontraria a única coisa que seu dinheiro nunca conseguiu comprar. Lucas empurrou a porta de metal ondulado, que rangiu protestando contra a força do vento. O som foi imediatamente engolido pelo rugido da tempestade lá fora. Ao dar o primeiro passo para dentro daquele lugar, o cheiro de óleo de motor, ferro frio e poeira molhada invadiu seus pulmões. Era um contraste violento com o aroma de sândalo e couro importado que perfumava seu escritório todas as manhãs. Ali dentro, a escuridão era quase absoluta. O apagão que havia engolido o bairro parecia ainda mais denso naquele galpão de teto alto. A única fonte de luz vinha de uma pequena lanterna de acampamento, colocada sobre um balcão de madeira desgastada ao fundo. A luz fraca projetava sombras gigantescas e trêmulas nas paredes, cheias de ferramentas penduradas. Lucas parou, estático, deixando a água escorrer de seu casaco de grife diretamente para o chão de cimento batido. O homem que costumava ditar as regras em salas de reunião de alta tecnologia agora se sentia completamente fora de seu elemento. Ele abriu a boca para chamar alguém, para exigir atenção, como sempre fazia. Mas, antes que a primeira palavra saísse de sua garganta, um som o fez congelar. Era uma voz feminina, suave, mas carregada de um cansaço que parecia vir da alma. Ela vinha de trás de uma divisória de compensado, perto da lanterna. Sim, minha joia. A mamãe já sabe. A mulher falava ao telefone, com a voz baixa, num tom que tentava, desesperadamente, soar alegre. Não. Não precisa ter medo do trovão. A vovó está aí do seu lado. Lembra, segura a mão dela bem forte. Lucas deu um passo silencioso para o lado, ocultando-se atrás de uma prateleira de pneus velhos. Não era de sua natureza espionar, mas a vulnerabilidade daquela cena o paralisou. O remédio, a voz da mulher fraquejou por um milésimo de segundo. Mas ela rapidamente se recuperou.
A mamãe já comprou. Meu amor, está aqui na minha bolsa. Eu só preciso terminar de organizar algumas coisas aqui na oficina e já vou correndo para casa. Prometo que antes de você pegar no sono profundo, eu te dou um beijo de boa noite. Agora deixa a mamãe falar com a vovó um pouquinho. Houve uma pausa. O silêncio do outro lado da linha parecia pesado. Quando a mulher voltou a falar, o tom doce e infantil desapareceu, dando lugar à dura realidade. Mãe, sim, eu consegui o dinheiro. Tive que penhorar aquele relógio que o papai me deixou. Não era muito, mas deu para o antibiótico da Nina e para pagar a metade da conta de luz atrasada. Não se preocupe comigo. Eu dou um jeito. Eu sempre dou um jeito. Só cuida dela para mim. A ligação caiu. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um suspiro profundo e trêmulo. E então, o som mais cortante de todos, um choro baixinho, contido, daqueles que se engole à força para não alarmar o mundo. No escuro daquela oficina mecânica de periferia, uma mulher desconhecida chorava a solidão de quem carrega o peso do mundo nas costas, sem ninguém para dividir a carga. Se este momento fez você querer saber o que esse homem fará a seguir, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Porque, às vezes, uma porta fechada é exatamente onde uma nova vida começa a se abrir. Lucas sentiu um aperto estranho no peito, no seu mundo corporativo. O dinheiro resolvia tudo. Problemas eram apenas números que precisavam ser ajustados em uma planilha. Mas ali, a escassez tinha rosto, tinha voz e tinha lágrimas. Aquela mulher não estava pedindo um resgate financeiro na bolsa de valores. Ela estava lutando pela dignidade de sua família. Involuntariamente, Lucas mudou o peso do corpo de um pé para o outro. Seus sapatos de couro importado, agora encharcados, soltaram um rangido nítido no chão úmido. Quem está aí? A voz da mulher mudou instantaneamente. O choro sumiu, substituído por um tom firme, defensivo e alerta. A silhueta dela ergueu-se de trás do balcão. Ela segurou a lanterna de acampamento e a apontou diretamente para o rosto de Lucas. A luz forte o fez piscar e erguer a mão para proteger os olhos. Calma. Por favor. Eu não quero fazer mal nenhum, disse Lucas, apressadamente. Pela primeira vez em anos. Sua voz não tinha o tom de comando, mas sim de uma quase humilhação. Meu carro, ele quebrou aqui na rua. Morreu do nada. E meu celular está sem sinal. Vi a luz e entrei para procurar ajuda. A mulher desceu um pouco o feixe de luz, inspecionando-o de cima a baixo. Lucas soube exatamente o que ela estava vendo, um homem com roupas obviamente caras, mas agora arruinadas pela chuva, parecendo um peixe fora d'água. O senhor deu azar. O bairro inteiro está sem energia e eu já estava fechando, disse ela, mantendo uma distância segura. Seus olhos eram expressivos, castanhos e atentos. Apesar do cansaço visível nas olheiras, havia uma altivez nela que impressionou Lucas. Ela não parecia intimidada por sua presença robusta ou por suas roupas finas. E7, E7, E7. De qualquer forma, eu sou apenas a filha do dono. Meu pai está doente e eu só cuido da parte administrativa. Não entendo quase nada de mecânica pesada. Por favor, insistiu Lucas, dando um passo à frente, mas parando ao ver o corpo dela ficar tenso. Eu só preciso de um telefone fixo. Ou um lugar para esperar a chuva passar. Eu posso pagar. Pagar muito bem. A palavra pagar saiu de sua boca de forma automática. No mundo de Lucas, o dinheiro era a chave mestra. Mas ele viu, imediatamente, os olhos da mulher se estreitarem. O orgulho dela foi ferido pela oferta arrogante. Não tenho telefone fixo funcionando com esse apagão. Senhor. E o meu celular acabou de descarregar, respondeu ela.
com uma frieza cortante. E guarde o seu dinheiro. Não cobro para as pessoas não morrerem afogadas na minha calçada. Pode esperar o temporal diminuir ali naquele banco. Ela apontou para um sofá de 2 lugares, rasgado e coberto por uma manta xadrez desbotada. Perto da entrada. Lucas caminhou até lá e sentou-se. O tecido era áspero, mas surpreendentemente seco. Ele olhou para as próprias mãos, sentindo-se pequeno. A mulher voltou para trás do balcão e começou a guardar algumas ferramentas em uma caixa de metal, fazendo bastante barulho para preencher o silêncio desconfortável. Qual é o seu nome? Perguntou Lucas, quebrando o gelo. Ele queria consertar o erro de ter tentado comprá-la logo de início. Ela hesitou por um momento, limpando as mãos em um pano de prato antigo. Clara respondeu, sem olhar diretamente para ele. E o senhor? É algum executivo de Wall Street que se perdeu no caminho do aeroporto? A pergunta veio com uma pitada de chumbo decorativo. Um sarcasmo leve que fez Lucas soltar um riso anasalado. Genuíno. Lucas abriu a boca para dizer, sou Lucas Montenegro, CEO do Grupo Montenegro. Mas as palavras travaram. Ele lembrou-se da conversa dela ao telefone. Lembrou-se do relógio penhorado do pai. Do remédio da filha pequena. Da dignidade com que ela enfrentava a miséria. Se ele dissesse quem realmente era, a barreira entre eles se tornaria intransponível. Ela o olharia com desconfiança. Talvez com ressentimento. Ou pior, com a submissão profissional que ele tanto odiava em seus funcionários. Pela primeira vez na vida, Lucas quis ser apenas um homem, um ser humano conversando com outro. Não. Longe disso, mentiu Lucas. A voz soando surpreendentemente natural. Meu nome é Lucas. Sou apenas um assistente de escritório. Trabalho na área de logística de uma transportadora. O carro não é meu. É da empresa. Eu estava fazendo uma entrega de documentos de última hora quando o motor pifou. Se o meu chefe descobre que estraguei o carro, estou na rua antes do amanhecer. Ele olhou para ela, torcendo para que sua mentira colasse. Clara parou o que estava fazendo e olhou para ele através da luz fraca da lanterna. A expressão dela suavizou visivelmente. O muro de defensividade que ela havia erguido começou a baixar, substituído pela empatia de quem sabe exatamente o que significa o medo de perder o sustento. Um assistente. É, Clara comentou, caminhando lentamente até o balcão mais próximo dele. Bem, Lucas, parece que nós dois estamos no mesmo barco de água salgada. Ela deu um sorriso pequeno. O primeiro sorriso que ele viu em seu rosto. Tu am. De repente, a oficina escura e fria pareceu um pouco mais quente. O nosso brilhante executivo, que costumava decidir o destino de fusões bilionárias sem piscar, quase engasgou com um gole de café que vinha de uma garrafa térmica de plástico descascado. Está forte demais? Perguntou Clara, arqueando uma sobrancelha com um meio sorriso. Desculpe. É café de fim de expediente. Basicamente, pura cafeína e açúcar barato para manter os olhos abertos. Não. Está perfeito, mentiu Lucas, sentindo o líquido excessivamente doce queimar sua garganta. Na verdade, estava horrível para os padrões de um homem que importava grãos exclusivos da Etiópia. Mas, curiosamente, à medida que o calor da caneca de cerâmica lascada passava para as suas mãos congeladas, Lucas sentiu algo que seu café de 3 dígitos nunca havia lhe proporcionado um conforto real. Eles estavam sentados no sofá velho perto da entrada. A lanterna de acampamento, colocada no chão, criava um círculo de luz ao redor deles, transformando o resto da oficina mecânica em uma imensidão de sombras. Lá fora, a tempestade começava a perder a força catastrófica, transformando-se em uma chuva constante e rítmica. Então, logística. Clara puxou o assunto.
abraçando os próprios joelhos. Deve ser um inferno em dias como hoje. Quero dizer, com a cidade inundada. Os prazos do seu chefe devem ir para o espaço. Sim. É um caos, Lucas respondeu, escolhendo as palavras com extrema cautela. Ele conhecia a logística global de contêineres, as rotas marítimas internacionais e os custos de combustíveis flutuantes na Bolsa de Nova York. No entanto, ele não tinha a menor ideia de como era a rotina de um funcionário de baixo escalão que preenchia relatórios em uma sala sem janela. Meu chefe é um homem inflexível, continuou Lucas, sentindo uma pontada de ironia ao falar de si mesmo na terceira pessoa. Ele não quer saber se choveu ou se a rua alagou. Ele só quer o resultado na mesa dele às 8 da manhã. Clara soltou um suspiro desdenhoso, balançando a cabeça. Típico. Esses caras que vivem no topo de prédios espelhados acham que o mundo funciona apertando um botão. Eles não sabem o que é ter graxa debaixo das unhas ou o estômago roncando porque o almoço teve que ser cancelado para atender um cliente. Eles têm dinheiro, Lucas, mas são vazios. Se você tirar o terno deles, não sobra nada. Cada palavra de Clara entrou como uma agulha fina no orgulho de Lucas. Ele queria defender sua classe. Queria dizer que gerenciar milhares de empregos também era uma pressão esmagadora. Mas ele olhou para as mãos dela, mãos pequenas, mas com pequenas marcas de trabalho duro e uma leve mancha de óleo que o sabão não conseguiu tirar totalmente. Lembrou-se da conversa dela com a mãe. Ela estava vendendo as memórias do pai para comprar antibióticos para a filha. Que direito ele tinha de reclamar de pressão? Você tem razão, disse ele, a voz caindo um tom. Às vezes, as pessoas no topo esquecem como é o chão. Clara olhou para ele, surpreendida pela sinceridade na voz daquele suposto assistente. A luz da lanterna refletia nos olhos castanhos dela, revelando uma suavidade que ela tentava esconder atrás da postura de mulher durona. Bem, pelo menos você parece ser um dos bons, Lucas, disse ela, o tom mais brando, um pouco arrumado demais para um assistente de logística. Preciso confessar. Esse tecido do seu casaco parece caro. O coração de Lucas deu um salto. O instinto de sobrevivência corporativa, que o tornava um tubarão nos negócios, foi ativado. Ah! Isso ele forçou uma risada leve, desabotoando o casaco para parecer mais desleixado. É de um brechó de outlet. Eu preciso manter as aparências quando vou entregar documentos para a diretoria. Se eu for vestido como um funcionário comum, eles nem me deixam entrar pelo elevador social. Clara riu. Um som limpo e musical que ecoou pelas paredes de metal da oficina. É verdade. O mundo é superficial desse jeito. Eles conversaram por mais 1 hora. Para Lucas, o tempo adquiriu uma dimensão completamente nova. Eles não falaram sobre metas, ações ou concorrência. Clara contou sobre a genialidade de sua filha de 4 anos, Nina, que conseguia decorar histórias inteiras após ouvi-las apenas uma vez, e sobre a teimosia de sua mãe idosa, que se recusava a deixar de cozinhar mesmo com as dores da artrite. Em troca, Lucas se viu inventando uma infância simples, resgatando memórias esquecidas de quando seu pai ainda não era um magnata e eles viviam em uma casa comum de subúrbio. Pela primeira vez em anos, ele não precisava ser o Montenegro. Ele era apenas Lucas. E isso era incrivelmente libertador. Por volta das 11 da noite, a chuva finalmente diminuiu para uma garoa fina. O sinal do celular de Lucas voltou, vibrando discretamente no bolso com dezenas de notificações de seus assessores e da empresa de segurança. Ele ignorou todas. Bem, acho que a estrada já está transitável, disse Clara, levantando-se e esticando os braços com um bocejo cansado. Você precisa resolver o problema do carro da sua firma. Lucas levantou-se também.
sentindo uma relutância estranha em ir embora daquele lugar frio e escuro. Sim. Vou ligar para um guincho agora que tenho sinal. Clara caminhou até o balcão antigo. Procurou entre alguns papéis rasgados e achou um pedaço de bloco de notas de uma antiga distribuidora de peças. Ela pegou uma caneta estourada e escreveu um número com pressa. Tome, disse ela, estendendo o pedaço de papel ligeiramente manchado de graxa para ele. Este é o meu número. Se o guincho da sua empresa demorar, ou se o seu chefe idiota tentar te culpar pelo motor ter fundido, me ligue. Eu conheço um rapaz aqui do bairro que faz carretos e guinchos por metade do preço que as grandes empresas cobram. Posso te dar uma força para não perder o emprego. Lucas olhou para o pedaço de papel em sua mão. Para um homem que assinava contratos de milhões em tablets criptografados, aquele pedaço de papel rasgado parecia ter mais peso do que qualquer documento que ele já havia tocado. Obrigado. Clara. De verdade, disse ele, olhando nos olhos dela. Não precisa agradecer. Lucas. Nós, trabalhadores, temos que nos proteger. Ela piscou para ele, com uma cumplicidade que fez o estômago dele dar um nó de culpa. Minutos depois, Lucas estava do lado de fora. Ele caminhou até uma esquina escura, longe da vista da oficina de Clara. Ali, ele fez uma ligação para o seu chefe de segurança pessoal. Em menos de 20 minutos, um caminhão de reboque particular e discreto, junto com um carro executivo preto, apareceram para resgatar o CEO e seu Porsche de luxo. Ao entrar no banco de couro aquecido de seu carro de resgate, o motorista perguntou: Tudo bem, Senhor Montenegro? Quer que eu o leve direto para o hospital para um check-up? Lucas olhou para o reflexo de suas roupas molhadas no vidro da janela. O poder estava de volta. O controle estava de volta. Mas, dentro de seu bolso, seus dedos apertavam o pedaço de papel com o número de Clara. Não. Vá para o penthouse, respondeu Lucas, a voz fria e distante, retornando ao seu tom habitual. Ele voltou para o seu palácio de vidro e silêncio. Mas, enquanto caminhava pelas salas vazias de sua casa naquela noite, ele percebeu algo assustador. A mentira havia começado. E ele não tinha a menor intenção de pará-la. Porque aquela oficina escura era o único lugar onde ele havia se sentido verdadeiramente vivo em muito tempo. O papel amassado com o número de Clara ficou sobre a mesa de vidro do escritório de Lucas por 3 dias. Durante esse tempo, o CEO do Grupo Montenegro tomou decisões que afetaram a economia nacional. Demitiu um diretor sênior por incompetência e comprou uma frota de navios cargueiros. Tudo isso sem alterar um único músculo do rosto. Mas, na noite de quinta-feira, sentado em seu sofá de couro que custava mais do que a casa de Clara inteira, o implacável homem de negócios hesitou por 10 minutos antes de digitar uma simples mensagem de texto. Aqui é o Lucas, da logística. O chefe gritou. Mas o emprego sobreviveu. Obrigado pela ajuda com o guincho. Ele encarou a tela do celular com uma ansiedade que não sentia desde que negociou sua primeira grande fusão. 3 minutos depois, o aparelho vibrou. Milagre. Achei que já estivesse na fila do seguro-desemprego, já que sobreviveu. Minha mãe vai fazer uma macarronada no domingo. É a receita especial para comemorar pequenas vitórias. Apareça se quiser. Sem chefes permitidos. Lucas releu a mensagem 3 vezes. Ele tinha um brunch agendado no domingo com o embaixador francês. Um evento onde se discutiriam isenções fiscais regadas a champanhe envelhecido. Eu adoraria ir. Que horas? Ele digitou, cancelando mentalmente o embaixador. Quando o domingo chegou, o primeiro desafio de Lucas foi o seu próprio closet. Como um assistente de logística se veste em um domingo, ele descartou os suéteres de cachemira, as camisas de seda e os relógios suíços. Acabou escolhendo uma calça jeans escura que,
Ironicamente, era de um designer exclusivo e custava uma pequena fortuna. Mas não tinha logomarcas. Uma camiseta branca de algodão e um par de tênis que ele só usava no convés de seu iate. Ele deixou o Porsche na garagem e chamou um carro de aplicativo. No caminho, parou em uma padaria e comprou uma torta de morangos. Pediu à balconista que tirasse a fita de cetim elegante da caixa, deixando apenas o papelão branco. Ele precisava parecer comum. A casa de Clara ficava no fim de uma rua estreita e colorida, onde crianças brincavam com bolas murchas e vizinhos conversavam no portões. O cheiro de alho dourando no azeite e molho de tomate fresco flutuava no ar. Um aroma denso e familiar que fez o estômago de Lucas roncar de uma forma quase nostálgica. Ele bateu na porta de madeira gasta. Foi Clara quem abriu. Ela usava um vestido floral simples, os cabelos úmidos, presos em um coque frouxo, e os pés descalços. Não havia maquiagem. Não havia joias caras. E, no entanto, aos olhos de Lucas, ela parecia 1000 vezes mais radiante do que qualquer supermodelo que já tivesse cruzado o saguão de sua empresa. Você veio, mesmo ela sorriu, os olhos brilhando de surpresa. Entra. O assistente de logística. Cuidado com o degrau. A sala era pequena, dominada por uma televisão antiga e um sofá coberto com uma manta de crochê. Mas o que mais chamou a atenção de Lucas não foi a simplicidade do lugar, e sim a vida que pulsava ali. Brinquedos espalhados, fotografias em porta-retratos improvisados, e o som de uma risada infantil vindo da cozinha. Mamãe. O moço do carro quebrado chegou, uma garotinha de não mais que 4 anos, com grandes olhos castanhos idênticos aos da mãe. Apareceu correndo. Ela parou no meio do caminho e analisou Lucas da cabeça aos pés. Nina. Este é o Lucas, apresentou Clara, pegando a caixa de torta das mãos dele. Lucas. Esta é a dona de tudo por aqui. Lucas. Um homem que intimidava conselhos de administração com um único olhar, viu-se repentinamente nervoso diante de uma criança de 4 anos. Ele se agachou desajeitadamente. Olá. Nina. É um prazer. Nina inclinou a cabeça. Sua blusa é muito branca. As pessoas que trabalham carregando caixa não têm blusa tão branca assim. Meu avô sempre tem graxa na camisa. O coração de Lucas deu um salto duplo. E ele engoliu em seco. E que? Eu uso avental no trabalho. Um avental bem grosso. Ele forçou um sorriso. Suando frio. Clara riu, salvando-o sem saber. Deixa o moço em paz. Detetive. Vem. Lucas. Vou te apresentar a minha mãe. A cozinha era o coração da casa. Dona Marta. Uma senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado por rugas amáveis. Mexia uma panela enorme de molho. Ela o recebeu com um abraço apertado. Algo estava completamente despreparado. Seu corpo ficou rígido por um segundo antes de ele ceder ao calor daquele gesto materno. No mundo dele, as pessoas apenas apertavam as mãos e mantinham distância. O almoço foi caótico e maravilhoso. Lucas recebeu um prato transbordando de espaguete. Uma porção que assustaria qualquer chefe de luxo. Não havia taças de cristal. Apenas copos de vidro de requeijão reaproveitados, cheios de suco de laranja, entre garfadas e risadas. Ele percebeu o quanto era inútil fora de seu habitat de vidro e aço. Quando Dona Marta reclamou que a porta do armário sob a pia estava caindo há semanas, Lucas, na tentativa de reforçar sua falsa identidade de homem da classe trabalhadora, ofereceu-se heroicamente para consertar. 10 minutos depois, ele estava sentado no chão da cozinha, lutando contra uma chave de fenda e um parafuso espanado, sentindo-se mais derrotado do que em qualquer negociação de ações. Clara agachou-se ao lado dele,
rindo baixinho para não ofender o orgulho masculino do assistente. Zaba. Para quem trabalha com logística, você não tem muita coordenação motora com ferramentas, sussurrou ela. Próxima o suficiente para que ele sentisse o cheiro de sabonete de lavanda que vinha da pele dela. Eu sou o cara das planilhas e das rotas. Não o mecânico, Lucas sussurrou de volta. A voz falhando ligeiramente quando as mãos dela se sobrepuseram às dele. Deixa eu te mostrar, ela disse suavemente. Enquanto Clara guiava a mão dele para alinhar a dobradiça, os olhares dos dois se encontraram. O mundo ao redor parou. O som da televisão na sala. As conversas de Dona Marta. Tudo desapareceu. Havia apenas a respiração dela, próxima à dele, e a intensidade de um sentimento que Lucas não estava preparado para lidar. Era genuíno. Era cru. Era real. Pela primeira vez em anos. Ele não queria estar em nenhum outro lugar do mundo, a não ser ali. Naquele chão de piso de linóleo descascado. Mais tarde, quando a tarde caiu e Lucas precisou ir embora, Clara o acompanhou até o portão. A luz dourada do fim do dia iluminava o rosto cansado, mas feliz, da mulher. Obrigada por vir. Lucas, foi bom ter alguém novo na mesa. Alguém que não finge ser o que não é. A frase atingiu Lucas como um soco no estômago. O sorriso em seu rosto congelou por uma fração de segundo. O prazer foi todo meu. Clara, ele mentiu mais uma vez, sentindo o peso daquelas palavras esmagar seu peito. No caminho de volta para casa, o carro de aplicativo o deixou na entrada do seu edifício de luxo. Lucas pegou o elevador privativo até o 30º andar. Quando as portas se abriram para o seu penthouse, o silêncio absoluto o engoliu. Não havia cheiro de alho. Não havia risadas de criança. Não havia portas de armário quebradas precisando de conserto. Ele tinha tudo. Mas, parado no meio daquela imensidão de mármore e solidão, ele percebeu que não tinha nada. A armadilha estava armada. Ele estava se apaixonando perdidamente pela mulher que ele estava enganando. Nas 3 semanas seguintes, a vida de Lucas se dividiu em 2 universos paralelos que colidiam perigosamente em sua mente. Durante o dia, ele era Lucas Montenegro, o tubarão de terno sob medida, o homem que fazia diretores suarem frio com um simples erguer de sobrancelhas. Ele continuou assinando contratos que moviam o PIB do país. Comprou uma startup de tecnologia e demitiu um fornecedor fraudulento sem piscar. Mas havia uma diferença sutil pela primeira vez em sua gestão. O CEO do Grupo Montenegro foi flagrado sorrindo para a tela do celular no meio de uma reunião de conselho. Apenas porque havia recebido uma foto de uma garotinha de 4 anos segurando um desenho com a legenda: o tio Lucas desenhou um cachorro que parece um camelo. Mas a gente ama ele mesmo assim. À noite, ele abandonava o império de vidro e aço. Trocava os sapatos italianos por tênis casuais. Dirigia um carro alugado simples para não levantar suspeitas com seu Porsche e dirigia até o bairro de Clara. Ele se tornou uma presença constante na pequena casa de paredes de tijolos aparentes. O lugar que, semanas atrás, lhe parecia minúsculo. Agora, era o único espaço onde ele conseguia respirar fundo. Ele ajudava Nina com a lição de casa. Comia o bolo de fubá da Dona Marta e passava horas conversando com Clara no pequeno quintal dos fundos. Iluminado por uma única lâmpada amarelada, o amor. Lucas descobriu. Não era como uma fusão de empresas que acontece com uma grande assinatura. O amor crescia nos detalhes. No jeito como Clara prendia o cabelo quando estava concentrada. Na forma como ela dividia a última fatia de pão, sempre deixando a maior parte para a filha. No cheiro de sabonete de lavanda que ficava no ar quando ela passava. No entanto, à medida que os dias passavam e o sentimento se aprofundava, a mentira que o sustentava
começava a pesar como chumbo em seus ombros. E Clara não era tola. Sua inteligência prática e observadora de quem luta para sobreviver começava a captar as rachaduras no personagem assistente de logística. O primeiro deslize grave ocorreu em uma noite de terça-feira. Clara estava sentada à mesa da cozinha, cercada por papéis e com as mãos afundadas nos cabelos. Era uma notificação da prefeitura sobre uma antiga dívida de impostos territoriais da oficina mecânica do pai. Eles querem penhorar o maquinário se eu não pagar até sexta, disse ela. A bolsa embargada. Os olhos marejados de exaustão. Eu não sei o que fazer. Lucas, eu juro que não sei. Aquele maquinário é tudo o que sobrou. Lucas sentiu um instinto feroz de proteção. Ele se aproximou. Pegou o documento das mãos dela e seus olhos de CEO correram pelas linhas de texto jurídico e números. Seu cérebro corporativo assumiu o controle antes que ele pudesse frear. Isso é um absurdo, Lucas disparou. O tom de voz subitamente firme, exalando uma autoridade cortante que fez Clara erguer os olhos. Eles estão aplicando juros compostos sobre uma multa já prescrita. O artigo 174 do Código Tributário proíbe isso. Além do mais, há uma brecha fiscal clara aqui no parágrafo 3º. Se você entrar com um pedido de embargo declaratório amanhã de manhã, o processo é congelado automaticamente por 90 dias. E, com a reestruturação da dívida ativa do município, esse valor cai para menos de 10% do que estão cobrando. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha. Dona Marta, que lavava a louça, parou com as mãos ensaboadas no ar. Clara piscou. Lentamente, processando a enxurrada de termos técnicos proferidos com a naturalidade de quem discute o clima. Ela olhou de forma demorada para as mãos de Lucas, limpas e bem cuidadas. Depois subiu o olhar para o rosto dele. As sobrancelhas dela se juntaram em uma linha de suspeita. Onde você aprendeu isso? Lucas, ela perguntou. A voz baixa, mas afiada. Assistentes de logística que ganham salário mínimo não costumam recitar o Código Tributário Nacional ou falar sobre embargos declaratórios. E o seu vocabulário? Às vezes você soa como um advogado engravatado de uma daquelas séries de televisão. O sangue de Lucas gelou. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. O homem que nunca suava em negociações bilionárias, de repente estava em pânico em uma cozinha de subúrbio. Eu leio muito. Ele gaguejou, forçando uma risada seca e passando a mão na nuca. Fóruns na internet. Bem, eu trabalho com planilhas de transporte. A gente acaba lidando com a Receita Federal o tempo todo. Sabe como é a burocracia? Clara continuou a encará-lo por mais longos 3 segundos. Depois, seu olhar desceu para os pés dele. E os seus sapatos. Você disse que era de brechó. Mas esses cadarços não têm um único desgaste. A costura é invisível. Parecem ter sido feitos sob medida. Uma réplica muito boa da feira de domingo, ele mentiu novamente. O coração batendo dolorosamente contra as costelas. Clara balançou a cabeça. Não totalmente convencida. Mas o cansaço do dia a venceu. Ela soltou um suspiro, pegando o papel de volta. Se você diz, vou tentar o que você sugeriu na prefeitura amanhã. Obrigada. Mais tarde, naquela mesma noite, quando a chuva fina começou a cair do lado de fora, os dois se sentaram nos degraus da pequena varanda. Abrigados pelo telhado, o ar estava frio, mas a proximidade entre eles criava uma bolha de calor. Clara encostou a cabeça no ombro de Lucas. Foi um gesto tão natural, tão cheio de confiança, que o peito dele doeu. Zaba. Lucas, ela murmurou. A voz suave, misturando-se ao som da chuva. Eu passei a vida inteira lutando sozinha, sempre com medo de que a próxima conta não pudesse ser paga.
ou de que Nina não tivesse o que precisa. Mas desde que você quebrou aquele carro aqui na rua, eu sinto que posso respirar. Você me traz paz. Ele olhou para baixo, encontrando os grandes olhos castanhos dela, tão genuínos e vulneráveis. O rosto dela estava a centímetros do dele. A respiração dele se misturou. Lucas levantou a mão, os dedos trêmulos, e afastou uma mecha de cabelo úmido do rosto dela. O contraste da pele macia dela contra a sua mão, que não conhecia calos de trabalho duro, o encheu de culpa, mas também de uma adoração indescritível. Ele se inclinou. Os lábios se tocaram em um beijo, hesitante primeiro, e depois profundo, desesperado. Como se os dois estivessem morrendo de sede e tivessem acabado de encontrar água. Foi delicado, puro, desprovido de qualquer superficialidade do mundo em que Lucas costumava viver. Era um beijo que exigia alma, mas quando se separaram, a realidade o atingiu como um soco. Clara estava sorrindo, os olhos fechados, aproveitando a sensação de segurança, e Lucas estava afundando em um mar de remorso. Ele percebeu, com uma clareza aterrorizante, que ela não estava apaixonada por Lucas Montenegro, o bilionário frio do topo da cidade. Ela estava apaixonada por um fantasma, por um homem pobre e humilde que não existia. O pânico de perdê-la se instalou em seu estômago. Ele precisava contar. Agora, antes que fosse tarde. Clara. A voz dele saiu rouca e urgente. Ele segurou as mãos dela. Clara. Eu preciso te confessar uma coisa. Sobre mim. Sobre quem eu sou. O meu trabalho não é. Mamãe. A vozinha sonolenta de Nina veio de dentro da casa, seguida pelo som de pequenos passos arrastados. Eu tive um pesadelo com o trovão. Clara despertou imediatamente de seu transe romântico. O instinto materno a puxou para a realidade. Yavou. Minha joia. Ela apertou a mão de Lucas, dando-lhe um sorriso rápido e cheio de afeto. A gente termina essa conversa depois. Tá bom. Me manda mensagem quando chegar em casa. Cuidado no caminho. Ela entrou rapidamente, deixando Lucas sozinho na varanda fria, com a confissão presa na garganta e um gosto amargo na boca. Cerca de 1 hora depois, as portas do elevador privativo se abriram no escuro do seu opulento penthouse. As luzes com sensores de movimento foram acendendo lentamente, revelando o mármore frio, as obras de arte estéreis e o vazio gigantesco de sua vida real. Ele tirou a réplica de relógio barato que usava para visitar Clara e o atirou contra a parede de vidro. O som do metal batendo não fez eco, absorvido pelo isolamento acústico perfeito que agora lhe parecia uma prisão. Ele caiu de joelhos no tapete persa de milhares de dólares, cobrindo o rosto com as mãos. Ele sabia. A mulher mais extraordinária que ele já conheceu estava em suas mãos. Mas ele estava segurando o coração dela sobre uma bomba relógio. E quando a mentira explodisse, o dinheiro de todas as suas contas bancárias somadas não seria capaz de consertar os destroços. O destino tem um senso de humor cruel, especialmente com aqueles que acreditam ter o controle de tudo. Era sexta-feira à tarde. O sol de outono brilhava fraco sobre a cidade. E Clara estava com um humor surpreendentemente leve. A dica jurídica de Lucas sobre o embargo declaratório havia funcionado. A prefeitura suspendeu a cobrança abusiva. E o maquinário de seu pai estava a salvo. O peso que esmagava o peito de Clara há semanas havia desaparecido. Para comemorar e agradecer, ela decidiu fazer uma surpresa. Lucas havia esquecido o suposto casaco de brechó na cadeira da cozinha na noite anterior, junto com a pressa de ir embora após aquele beijo roubado na varanda. Clara colocou o casaco em uma sacola limpa, junto com uma marmita térmica contendo o pedaço de lasanha que ele tanto havia elogiado. Ela sabia, por conversas casuais,
que a sede da empresa de logística ficava no imponente edifício Montenegro, no centro financeiro. Ele sempre dizia que trabalhava no subsolo, arquivando planilhas no escuro. Quando Clara desceu do ônibus e parou diante da torre de vidro espelhado de 50 andares, ela se sentiu pequena. Homens e mulheres engravatados caminhavam apressados, exalando perfumes caros e segurando cafés com nomes italianos impronunciáveis. Ela ajustou a alça da bolsa puída no ombro, respirou fundo e entrou pelas portas giratórias. O saguão era uma catedral de mármore branco e aço. O silêncio ali era diferente daquele de sua vizinhança. Era um silêncio polido, caro, que engolia o som dos passos. Clara aproximou-se do balcão de recepção, onde uma mulher com um coque impecável e um fone de ouvido invisível digitava rapidamente. "Boa tarde", disse Clara, com um sorriso educado. "Eu vim deixar uma encomenda para um funcionário da logística. O nome dele é Lucas." A recepcionista parou de digitar e olhou para Clara, os olhos avaliando rapidamente as roupas simples dela e a sacola na sua mão. "Logística, senhora. O setor de logística operacional não fica neste prédio. Fica no complexo industrial da Zona Sul. Aqui só temos a diretoria executiva e o conselho de administração." Clara franziu a testa, confusa. "Tem certeza? Ele me disse que o escritório dele era aqui." Lucas, cabelo escuro, alto. "A senhora deve ter se confundido", respondeu a recepcionista, já perdendo o interesse. "O único Lucas que trabalha neste prédio é o nosso CEO." Antes que Clara pudesse insistir ou tentar ligar para o celular dele, o ambiente do saguão mudou de forma repentina. Houve uma agitação sutil, mas palpável. Seguranças de terno escuro e fones de ouvido moveram-se rapidamente para formar um corredor discreto em direção às portas principais. A recepcionista endireitou a postura, ajeitando o terno. "Com licença. Senhora, por favor, afaste-se do centro", pediu ela. Em um tom de alerta, Clara deu 3 passos para trás, parando perto de uma enorme coluna de mármore. E então, as portas de bronze do elevador privativo se abriram. Uma comitiva de executivos e investidores estrangeiros saiu primeiro, rindo de alguma piada, e no centro deles, liderando o grupo com a postura de um rei em seu próprio castelo, estava Lucas. O mundo de Clara parou de girar. O ar desapareceu de seus pulmões. Não era o Lucas desajeitado que tentava consertar a porta do armário com uma chave de fenda errada. Não era o Lucas que sentava no chão para brincar com Nina ou que comia macarronada em pratos trincados. Aquele homem vestia um terno azul marinho que gritava exclusividade a quarteirões de distância. Seus sapatos, os mesmos que ele jurou serem réplicas, brilhavam sob a luz dos lustres de cristal. Seu rosto, que ontem à noite estava suave e cheio de hesitação na varanda dela, agora era uma máscara de frieza calculada e autoridade absoluta. Ele falava em um inglês impecável com um dos investidores, fazendo um gesto curto com a mão que fez 2 diretores assentirem imediatamente. De repente, tudo fez um sentido doloroso e devastador na mente de Clara. A riqueza do vocabulário jurídico, o cheiro sutil de sândalo que ela achava ser apenas um sabonete bom, o modo como ele não tinha ideia de como as coisas simples funcionavam, o carro da empresa resgatado por um guincho luxuoso. Ele não era um trabalhador lutando para sobreviver. Ele era o dono de tudo aquilo. Ele era a própria montanha. Ela sentiu o estômago embrulhar. A dor que a atingiu não foi a de descobrir que ele era rico. Foi a humilhação de perceber que sua vida, suas lutas, suas lágrimas ao telefone, pela conta de luz, o bolo de fubá de sua mãe, havia sido apenas um teatro. Um zoológico de miséria para entreter um bilionário entediado. Ele entrou em sua casa, brincou com sua filha e saboreou a realidade dela como se fosse um passeio de fim de semana.
com uma passagem de volta comprada para sua torre de vidro. O grupo de executivos caminhava em direção à saída. Lucas, enquanto ouvia o tradutor ao seu lado, passou os olhos distraidamente pelo saguão. E então, o olhar dele encontrou o dela. Foi a fração de segundo mais longa de suas vidas. O CEO do Grupo Montenegro parou no meio do passo, como se tivesse levado um tiro. A frieza de sua máscara evaporou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram em puro pânico. Seus lábios se abriram levemente. Mas nenhum som saiu. Os seguranças e diretores pararam ao redor dele, confusos com a interrupção repentina do chefe. Senhor Montenegro chamou um deles. Está tudo bem? Lucas não respondeu. Ele só conseguia olhar para Clara, parada ali junto à coluna, segurando uma sacola de supermercado com o casaco dele dentro. Clara não fez uma cena. Ela não gritou. Ela não correu até ele para bater em seu peito e exigir explicações. Uma mulher que passa a vida lutando para manter a dignidade da família não a perde no saguão de um banco. Ela sustentou o olhar dele. Seus olhos castanhos, antes cheios de afeto, agora estavam opacos, carregados de uma decepção profunda e cortante. Ela levantou a mão lentamente e colocou a sacola com o casaco e a marmita sobre uma mesa de centro próxima. Depois, deu as costas e caminhou em direção à porta giratória. Com os ombros erguidos e a espinha reta, clara a voz de Lucas quebrou o protocolo do saguão. Alta e desesperada, ecoando pelo mármore. Ele deu 2 passos na direção dela, mas um de seus seguranças, por reflexo, colocou a mão no braço dele para protegê-lo de um possível incidente. Senhor, os investidores japoneses têm voo marcado. O carro está esperando. Foi o suficiente para atrasá-lo. Quando Lucas finalmente empurrou a porta giratória e chegou à calçada, o ônibus coletivo já estava fechando as portas na esquina e desaparecendo no trânsito caótico de sexta-feira. Ela havia ido embora. Nas horas seguintes, Lucas destruiu a reunião com os investidores, assinou documentos sem ler, ignorou perguntas e encerrou o encontro 2 horas mais cedo, deixando um rastro de perplexidade. Dentro de seu carro blindado, ele ligou para o número de Clara 13 vezes. Nas 5 primeiras, a chamada tocou até cair. Da 6ª em diante, ia direto para a caixa postal. Ela o havia bloqueado. Quando a noite caiu, ele mandou o motorista ir até o bairro dela. Ele desceu do carro sob os olhares curiosos da vizinhança e bateu na porta de madeira gasta com os nós dos dedos brancos. A porta se abriu apenas uma fresta. Não era Clara. Era a Dona Marta. A velha senhora olhou para o terno sob medida de Lucas, para o carro luxuoso na rua, e depois diretamente nos olhos dele. O olhar doce e maternal que ela costumava lhe dar havia desaparecido. Dona Marta, por favor, me deixe falar com a Clara. Eu posso explicar. Não há o que explicar. Sínia. Montenegro, respondeu ela. A voz baixa, mas firme. Nós somos pobres, mas não somos palhaços para o seu entretenimento. A Clara não quer te ver. É eu, Pecho. Em nome da minha neta que chorou, procurando o tio Lucas. Que o Senhor volte para o seu mundo e nos deixe em paz. Ela fechou a porta na cara dele e o som da tranca girou como uma sentença de morte. Naquela noite, de volta ao seu penthouse, Lucas nunca se sentiu tão miseravelmente pobre. Ele serviu-se de uma taça de uísque escocês de 40 anos e caminhou até a imensa janela de vidro que dava para a cidade brilhante. O silêncio do lugar, que antes representava seu poder, agora o sufocava. Ele olhou para o próprio reflexo no vidro, viu o terno perfeito, o relógio caro, a postura impecável. Odiava aquele homem. Ele tinha o poder de comprar prédios inteiros. Mas a única porta em que ele realmente queria entrar estava trancada para sempre.
A mentira não apenas quebrou a confiança de Clara. A mentira destruiu o único lugar no mundo onde Lucas Montenegro havia sido feliz. Câu hỏi giữ chân, một lời xin lỗi, không thể mua bằng tiền. Và một lòng tin đã vỡ không thể hàn gắn bằng lời nói suông. Lucas, người đàn ông đã quen dùng quyền lực để bẻ cong thế giới, sẽ phải hạ mình đến mức nào để chuộc lại lỗi lầm với người phụ nữ anh yêu. Uma semana inteira se passou. Para o mercado financeiro, foram 7 dias normais. Para Lucas Montenegro, foram as 168 horas mais longas e silenciosas de sua existência. Ele não tentou comprar a oficina do pai de Clara. Não enviou cheques anônimos. Nem mandou entregar flores raras. O antigo Lucas, o CEO implacável, teria usado sua fortuna para soterrar o problema até que ele desaparecesse. Mas o homem que havia consertado, ou tentado consertar, a porta de um armário em uma cozinha de subúrbio, sabia que o dinheiro era exatamente o que havia destruído tudo. Dinheiro comprava silêncio. Não perdão. Era sábado de manhã. O céu estava cinzento, ameaçando uma chuva fina. Lucas deixou seu celular corporativo sobre a ilha de mármore da cozinha. Vestiu uma calça jeans comum, um suéter escuro e pegou as chaves. Ele não chamou o motorista. Ele pegou o metrô. A viagem do centro da cidade até o bairro de Clara durou 40 minutos. Lucas caminhou as últimas quadras a pé, sentindo o vento frio bater em seu rosto. Quando chegou diante da casa de tijolos aparentes, o portão estava entreaberto. Ele hesitou por um segundo. Seu coração batia com a mesma força descontrolada de um garoto assustado, não com a frieza de um bilionário. Ele empurrou o portão devagar. Clara estava no pequeno quintal dos fundos. Ela usava um casaco de lã desbotado e recolhia algumas roupas do varal antes que a chuva começasse. Quando ela se virou e o viu parado ali, o cesto de prendedores quase caiu de suas mãos. Ela não correu, nem sorriu. Seu rosto se fechou em uma máscara de dor e exaustão. O que você está fazendo aqui? Lucas, a voz dela soou áspera, carregada de uma decepção que fez o peito dele afundar. Minha mãe já foi bem clara. Nós não temos mais nada para conversar. Lucas deu um passo à frente, mas parou. Assim que ela recuou, ele ergueu as mãos em um gesto de rendição. O homem que dominava mesas de negociação com posturas imponentes agora estava com os ombros curvados, vulnerável. Eu não vim trazer explicações ensaiadas, Clara, e não vim te oferecer nada do que o meu dinheiro pode comprar. A voz dele tremia levemente. Despida de qualquer arrogância. Eu vim pedir que você me ouça. Apenas por 5 minutos. Se depois disso você mandar eu ir embora, eu juro por tudo o que é mais sagrado que nunca mais piso nesta rua. Clara olhou para ele. O silêncio entre os dois era denso, preenchido apenas pelo som do vento nas folhas. Lentamente, ela assentiu e apontou para a porta da cozinha. 5 minutos. Eles entraram. O cheiro de café passado e sabão em pó atingiu Lucas, trazendo uma onda de saudade tão violenta que ele quase perdeu o fôlego. Dona Marta estava sentada à mesa, descascando batatas. Ao ver Lucas, ela parou a faca, a expressão severa. Nina brincava no tapete da sala, alheia à atenção. Lucas não se sentou. Ele permaneceu de pé no meio daquela cozinha pequena, parecendo grande demais para o espaço, mas sentindo-se menor do que uma formiga. Eu menti para você desde o primeiro minuto, começou Lucas, olhando diretamente nos olhos de Clara. Sem desviar. Quando meu carro quebrou naquela noite e eu vi você chorando ao telefone, lutando para comprar remédios para a Nina, eu vi uma força e uma dignidade que eu não conhecia no meu mundo. No meu mundo, as pessoas se aproximam de mim pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. O que, por um momento egoísta e covarde, saber como era ser olhado como um homem comum. E ela engoliu em seco.
a voz falhando. Mas o que começou como uma fuga virou a minha única salvação. Eu me apaixonei por você, pela sua mãe, pela sua filha. Eu me apaixonei pela vida nesta casa. E cada dia que eu passava aqui, a mentira ficava mais pesada. E o meu medo de perder vocês me paralisava. Fui um covarde. Um homem adulto. Cheio de poder lá fora. Mas um covarde aqui dentro. Eu roubei a sua confiança. E sei que isso é a coisa mais difícil de se devolver. Dona Marta baixou a faca. Clara mantinha os braços cruzados. Os olhos marejados. Mas a postura rígida. Você nos tratou como um zoológico particular. Lucas disse Clara. A bolsa embargada. Você vinha aqui. Comia a nossa comida simples. Brincava de ser pobre. E depois voltava para a sua torre de vidro para rir da nossa ingenuidade. Não, Lucas deu um passo à frente. A dor estampada no rosto. Em um movimento que surpreendeu a todos. Ele dobrou os joelhos e se ajoelhou no chão de linóleo descascado. Um bilionário. Ajoelhado na cozinha de uma casa de subúrbio. Eu nunca ri de vocês, ele sussurrou. As lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Eu chorava quando voltava para casa, porque eu percebi que, apesar de tudo o que eu tinha no banco, eu era o homem mais miserável do mundo, perto da riqueza que vocês têm aqui. Eu estou aqui, de joelhos, implorando não pelo seu amor agora, mas pelo seu perdão. A sala ficou em um silêncio absoluto. Apenas a respiração pesada de Lucas preenchia o ambiente. Nina, ouvindo o tom de voz diferente, veio correndo da sala e parou ao lado de Lucas. Tio Lucas, por que você está no chão? A menina perguntou. Os grandes olhos curiosos. Lucas olhou para a garotinha. Os olhos vermelhos. Porque o tio Lucas cometeu um erro muito grande. Nina. E ele mentiu. E quando a gente erra de verdade, a gente precisa pedir desculpa de verdade. Clara enxugou uma lágrima teimosa que escorreu por seu rosto. A raiva que a consumia há dias começou a ceder, substituída pela compreensão crua de que o homem diante dela estava completamente destroçado. Ele não era um magnata brincando. Ele era um homem quebrado implorando por um lar. Levante-se. Lucas pediu Clara. A voz suave. Mas firme. Levante-se do meu chão. Lucas obedeceu lentamente. O seu dinheiro não conserta o que quebrou aqui. E as suas palavras, por mais bonitas que sejam, são apenas palavras, continuou Clara, olhando no fundo dos olhos dele. Eu não vou fingir que nada aconteceu. Eu não sou um brinquedo que você joga fora e pega de volta. Mas eu sou justa. Você não tentou comprar o meu perdão. Você veio até aqui e me deu a verdade. Ela suspirou, sentindo o peso do mundo finalmente se equilibrar. Nós vamos começar do zero. Sem mentiras. Sem assistentes de logística falsos. Se você quiser fazer parte da minha vida, vai ter que me mostrar quem o Lucas Montenegro realmente é. E vai ter que ter paciência. Um sorriso frágil, misturado com lágrimas, surgiu no rosto de Lucas. Era a primeira vez em semanas que ele sentia que podia respirar. Todo o tempo do mundo ele respondeu. Um ano depois, o som de risadas enchia o ar do parque em uma tarde de domingo. A manta xadrez desbotada, a mesma que cobria o sofá da velha oficina, agora estava estendida sobre a grama. Lucas Montenegro, vestindo uma camiseta amarrotada e com os joelhos sujos de terra, tentava desesperadamente montar uma pipa colorida enquanto Nina corria em círculos ao redor dele. Mais alto. Papai Lucas, tem que voar mais alto, gritava a menina. Aos risos, Clara observava a cena. Sentada ao lado de Dona Marta, servindo chá em copos térmicos. Muito havia mudado. Lucas cumpriu sua promessa. Ele não tentou sufocá-las com luxo. Em vez disso,
Usou sua influência para investir em projetos de infraestrutura no bairro e ajudou Clara a transformar a velha oficina em uma pequena cooperativa de mecânicos locais, da qual ela agora era a orgulhosa diretora administrativa com salário justo e nenhum risco de penhora. O penthouse silencioso de Lucas havia sido vendido. Eles compraram uma casa espaçosa, cheia de janelas e um grande jardim, onde o silêncio era uma raridade maravilhosamente banida. Lucas finalmente conseguiu fazer a pipa subir aos céus. Ele olhou para cima, vendo o pedaço de plástico colorido dançar contra as nuvens. E depois olhou para Clara. O sorriso dela era o seu maior patrimônio. O homem que antes controlava tudo descobriu que a verdadeira liberdade estava em se render ao amor, à família e às deliciosas imperfeições da vida comum. E, desta vez, não havia máscara, havia apenas a mais pura e bela verdade. Se esta história fez você sorrir, se emocionar ou acreditar um pouco mais nas segundas chances e no amor de verdade, deixe nos comentários de qual cidade ou país você está nos ouvindo. O seu carinho é o que faz essas histórias ganharem vida.